eu vou falar para vocês tudo que eu fiz de diferente aqui no meu criadouro, mas ou eu não gostei de ter feito, ou não deu certo eu ter feito, e voltei às origens. Por isso o título, Voltei às Origens. Mas antes da gente ir para o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e segue a gente lá no Instagram. O Instagram é esse aqui, ó, @berçário das aves. Cai bastante coisa bacana lá, vidinho de piada, tirinha de risada, fotos de todos os filhotes, de todas as minhas aves, caixa de pergunta e resposta. Então segue a gente lá, que o nosso Instagram é uma rede social bem bacana também. Bom, o porquê o título do vídeo, tá? Pouco tempo depois, pouco tempo assim, eu acho que 2 anos depois que eu abri meu criadouro, eu acabei abrindo o canal no YouTube. E tudo que eu faço aqui, tudo que eu faço para as minhas aves, como eu crio as minhas aves, como eu cuido das minhas aves, eu compartilho aqui com vocês, tá? Coisas que deram certo para mim, eu compartilho aqui com vocês para vocês terem aí uma chance de sucesso maior, tá bom? Ajuda nunca é demais. Bom, no começo eu tinha uma rotina com as minhas aves e conversando com outros criadores, né, compartilhando conhecimento, compartilhando experiências, eu tentei coisas novas que para mim não deram certo e hoje eu vou compartilhar aqui com vocês. A primeira coisa que eu fiz foi parar de usar o jornal, tá? Tanto que vocês podem ver aí nos últimos vídeos, não estava tendo mais jornal na bandeja das aves, eu estava usando só a espátula para raspar. Então eu fiquei sem usar o jornal aí, eu acho que 1 ou 2 anos, tá? E agora eu voltei a usar o jornal de novo. O porquê? Hoje as gaiolas das minhas aves, o espaço da grade para a bandeja é um espaço bem grande. Então o risco da ave pegar o jornal é zero. Não tem como ela pegar o jornal com a gaiola que eu uso para elas hoje. Então eu voltei a usar o jornal por conta disso e porque as fezes das minhas aves estavam corroendo todas as bandejas. Então, além de manchar a bandeja, estava começando a fazer furo, tá bom? Então, eu voltei a usar o jornal. Se a sua gaiola não tem essa distância aí, e a sua ave pode acontecer dela pegar o jornal, use outro material, tá? Ou folha sulfite, ou aquele papel craft, porque o jornal é um papel tóxico por conta da tinta, tá bom? Pode fazer mal para sua ave se ela pegar. Outra coisa que eu voltei a fazer, tá? Que eu fazia lá no comecinho e eu parei de fazer durante um tempo, que também não deu certo, foi trocar a ração extrusada das minhas aves. Eu conheci um criadouro, ele me falou muito bem aí de uma ração X, não vou citar o nome dessa ração, falou para mim que quando ele começou a fornecer essa ração para as aves dele, as aves aumentaram a postura em um ovo e os filhotes dobraram de tamanho e teve aceitação 100% no criadouro dele, enfim, ele fez aquela propaganda da ração extrusada que ele estava usando. E eu troquei a ração das minhas aves. O que aconteceu? Foi praticamente 1 ano que eu perdi com a adaptação de ração nova e eu perdi, assim, a chance de tirar muito filhote, tá? E mesmo eu tentando adaptar minhas aves com essa ração, não deu certo. E algumas aves que deu certo, essa adaptação não fez diferença em nada. Então, assim, foi 1 ano perdido, assim, pra mim, com relação à criação. Então, quando me perguntam, gente, Marjorie, qual a melhor ração extrusada? Não tem. O que tem hoje é marca, tá? Muita marca. A melhor ração extrusada que você pode oferecer para sua ave é a ração extrusada que ela come, tá bom? Não adianta você dar uma ração extrusada X, porque dizem que essa ração extrusada X é a melhor ração extrusada do mundo, sendo que sua ave não vai comer essa ração, tá? Foi o que aconteceu aqui comigo.
Então, assim, eu parei de usar essa ração. Ai, mas é um ano para adaptar. Eu fiquei um ano, eu acho que 1 ano e meio para adaptar. Não deu certo. Então, eu voltei à ração extrusada que eu estava usando. Todas as aves comeram na hora. As minhas aves, elas comem mais a ração do que a sementinha, tá? E voltou a reprodução normal, minhas aves voltaram a ficar bonita, e os filhotes voltaram a ficar gordinho, e os ovinhos sempre muito cheios, como era antigamente, tá? Então, outra coisa que eu voltei a fazer foi usar a minha ração. Outra coisa que eu também mudei, que não deu certo, e eu voltei às origens, foi com relação a deixar a semente e a ração extrusada para minha ave à vontade, tá bom? Eu sempre deixei a semente num potinho e a ração extrusada no outro potinho. E a cada 2 dias eu repunha a ração e a sementinha, ou completava os potinhos, tá? Porque elas sempre comeram tudo. Isso é o que eu fazia antes. Eu fiquei 2 anos, 1 ano, 2 anos, colocando todo dia. Então eu acordava mais cedo e repunha comida para aquela ave todo dia de manhã. Acabava a comida só no dia seguinte. Que é quando falam para não ter desperdício, usa 10% do peso corporal da ave, é o que ela tem que comer naquele dia. Algumas aves, gente, são mais gordinhas do que as outras. Como outras também comem mais do que as outras. Isso foi uma coisa que eu fiz aqui, não deu certo, sabe? Eu acho que foi assim a maior bobagem que eu fiz na minha criação. Foi todo dia de manhã colocar comidinha para eles. Mesmo eu colocando a quantidade suficiente, às vezes até um pouquinho mais, eu tive muito problema para adaptar minhas aves com isso. Algumas chegaram a abandonar ninho, outras comem mais, né? E eu percebi que as aves, quando eu ia repor a comida, elas ficavam muito agitadas, muito desesperadas. Então foi uma coisa que eu fiz aqui, também não deu certo. Se dá certo no seu criadouro, continua, tá? Tô falando coisas que eu fiz aqui que não deram certo para mim e para minha criação. Então hoje eu voltei às origens, tá? Que é deixar lá comidinha o suficiente assim para hoje e amanhã, por exemplo, para 2 dias. Aí no final do segundo dia eu reponho, tá? Ou completo o potinho de semente, certo? Bom, outra coisa que não deu certo aqui também, eu tentei e não deu certo, foi a questão de tirar as minhas pedrinhas de cálcio. Vocês podem ver no começo, eu até tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer aquelas pedrinhas de cálcio caseira. Marjorie, como assim caseira? Caseira, gente, você compra os ingredientes e monta a pedra na sua casa, tá? Não é caseira com o resto de coisas na sua casa. Isso aí é reciclável, é totalmente diferente uma coisa da outra. Eu montava as pedrinhas de cálcio aqui e eu parei e comecei a oferecer à vontade no potinho, tá? O que eu percebi, elas desperdiçam muito, sem contar que quando elas vão comer o cálcio estrala, vai cálcio para tudo quanto é lado, e elas perderam a pedrinha para poder estar afiando o bico. Com isso, elas começaram a comer todos os puleiros. Então, assim, foi uma coisa que aqui também não deu certo, eu oferecer o cálcio dessa forma. Então, é uma coisa que eu vou voltar a fazer, fazer as pedrinhas de cálcio, né, com mineral, tá? Eu compro um potinho, um saquinho de mineral, eu compro outro saquinho de cálcio, compro gesso em pó e eu mesma faço as pedrinhas e ofereço lá as pedrinhas para as aves. Tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo para vocês verem como é essa pedrinha de cálcio. E, gente, do resto eu continuo fazendo o que eu estava fazendo, tá? Eu continuo oferecendo a farinhada verde. A farinhada verde, para quem não sabe, é uma farinhada que eu uso aqui com espirulina, tá bom? A espirulina, para quem não sabe, é uma alga seca em pó. Ela é um antibactericida, ajuda muito na imunidade da ave,
ajuda também com... Ela é um anti-inflamatório natural e um antibiótico natural também. Então a espirulina, eu compro ela em pó, gente, eu compro no Mercado Livre, não é caro. Vocês podem comprar na farmácia, vocês podem comprar nesses lugares aí que prepara remédio, sabe? Com receita, eu esqueci o nome. Compra em pó, mistura lá 1 grama de espirulina, ou 1 colher de espirulina que seja, 0,5 gramas que seja de espirulina, para 1 quilo de farinhada. A ave vai comer ali, é um ótimo antibiótico natural, não faz mal para sua ave, muito pelo contrário. Eu continuo sim oferecendo mix de semente para as minhas aves, tá? O mix de semente eu acho que ele é muito importante na alimentação da ave, o porquê? Tem gente que me critica até hoje. Marjorie, você dá semente para suas aves. Nossa, elas vão morrer por causa disso, porque tem gordura e coisa e tal. Vocês acham que a ave vai comer o que lá na natureza, gente? Não tem um mercadinho lá que ela vai comprar a raçãozinha extrusada dela. Então, assim, a semente eu continuo dando, tá? Mas eu não dou o mix de semente lotado com girassol. É um mix de semente bem simplesinho aqui, com painço, com aveia sem casca, com níger e com girassol miúdo, pouquinho girassol. Por quê? Também entra com um enriquecimento ambiental, tá? O fato da ave pegar a sementinha, descascar a sementinha também é um ótimo desestressante. Então eu ainda continuo fornecendo em um potinho o mix de semente, tá bom? E no outro potinho a ração extrusada que elas estão acostumadas a comer aqui. Só a farinhada que eu não deixo mais direto, tá? A farinhada eu só ponho hoje quando os casais estão com filhotes no ninho, porque as aves estavam ficando muito gordinhas por causa da farinhada. E bom, é isso. É um vídeo aí para falar o que eu fiz que deu certo e o que não deu certo. E então eu voltei a fazer o que eu estava fazendo antes. Se tem alguma coisa que você mudou no seu criadouro e não deu certo com você, deixa aqui no comentário desse vídeo, gente. Compartilha a sua experiência com a gente, porque eu acho que a troca de informação é uma coisa assim bem bacana, tá? Um sempre ajudando o outro. E é isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações e segue a gente lá no Instagram. O Instagram é esse aqui do lado, ó. Cai bastante coisa bacana lá, vocês conseguem acompanhar a gente melhor. E até a próxima!